que existe hoje no campo palestino com relação a dois pontos, já que ela ser muito objetiva, em relação a dois pontos, o direito de retorno, e me parece, pelo discurso, que já há uma discussão, isso eu acho muito interessante, e a questão da limitação da linha verde, do limite de 67, o grau de flexibilidade que poderia ter isso. Acredito que aí vai estar. Tá, os expositores vão responder, enquanto isso a mesa vai estar atenta às pessoas que querem fazer perguntas. Por favor, quem vai responder? Eu queria dizer uma pergunta. Olha, eu sou ficha conhecida, a ficha rara, eu já dá. Eu acho que não é possível, a não ser que tenha uma pergunta muito específica, as obras são com ele e o abacaxi também, por favor. Na verdade, minha apresentação foi milionesco. O Hamas é religião na política. Hamas é uma organização que nasceu durante a Intifada. Então, o seu quadro vem da Al-Fatah. E Hamas cresceu pelo fracasso da esquerda e também pelo fracasso do nacionalismo palestino. O fortalecimento do Hamas veio por causa do fracasso das negociações. Isso é um fato. Ela existe e ela também foi nutrida pelo movimento, pela onda islâmica do Oriente Médio, principalmente a partir de 79 com o Irã. Você teve uma onda muito forte e que substituiu a esquerda, mas na minha opinião a onda está passando, e está passando principalmente no campo palestino. Você tem que reconhecer que os palestinos não têm uma tradição de movimentos religiosos políticos. Todos os movimentos palestinos sempre foram ou nacionalismo palestino ou da esquerda. A OLP foi criada em 64, mas depois em 69 mudou de composição, e a esquerda assumiu o controle. Então, Hamas entre Israel e Estados Unidos é uma relação muito complexa. Eu diria, eu não vou entrar em detalhamento, mas eu acho que você tem lá uma certa troca relativamente até oportunista em certos momentos. Israel é o principal aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio, mas é uma relação um pouco tensa. Eu não vou entrar nisso porque acho que isso vai tomar muito tempo e eu vou precisar passar para frente, mas a identidade palestina entre 48 e 67, você tem razão. Um dos problemas da década de 30 e 40 do movimento palestino, dos palestinos, era a qualidade da liderança. A liderança era patriarcal, era uma liderança de latifundiária, como toda a liderança do Oriente Médio. Mais ou menos. Eu acho que Haj Amin Hussein era o chamado Mufti, que era tipo o grão rabino palestino, mas também existiam lideranças laicas. Mas, em geral, eram famílias que controlavam a vida política, e você tinha uma massa camponesa relativamente obediente. Essa é uma elite política que não entendeu o que estava acontecendo. Se entendesse, ele não entraria em conflito com os judeus que estavam chegando na Europa. Na verdade, ele chegaria a uma conclusão. Porque naquele momento os palestinos estavam numa posição política, ideológica, econômica muito inferior. E foi uma decisão errada. E o povo palestino, os camponeses palestinos, acabaram pagando o preço pelo erro das lideranças. A gente pode dizer também que o lado israelense explorou isso. Você tem que entender o que estava acontecendo naquele momento. Você tem uma massa judaica chegando na Europa, fugindo do extermínio. E, na verdade, a sua liderança foi uma liderança muito realista. Realista no sentido que a prioridade é criar um Estado para essa massa. E que, infelizmente, os palestinos pagaram esse preço. Então, estamos falando de uma situação muito complexa naquele momento. Agora, entre 48 e 67, o movimento palestino foi praticamente fragilizado pelo fato que a Jordânia e o Egito controlavam Cisjordânia e Gaza. Em 64, que você vai ter o início da OLP. Agora, em 68 e 69,
depois da grande derrota dos exércitos árabes, é que mudou a composição da liderança palestina. A OLP passou a representar a massa dos camponeses e dos operários dos campos de refugiados. Essa é a nova liderança palestina. Essa liderança palestina que vai lutar e vai construir a identidade palestina. Por essa razão, a questão dos refugiados é uma questão muito sensível, que a base do movimento palestino sabe os campos de refugiados. Eles precisam de uma solução, porque é uma população que vive em estados onde não tem aceitação, que vive em guetos, no Líbano e na Síria. Eles não podem sair praticamente dos campos de refugiados. Então, essa é uma massa que, de fato, hoje a gente viu isso na Guerra Civil Síria. O exército sírio entrou nos campos de refugiados e basicamente abriu fogo de forma bem cruel. Então, eu acho que você tem uma urgência nessa questão, e isso é o que sustenta também as demandas palestinas. Então, a discussão interna entre os palestinos é assim. O direito de retorno é um direito, assim, ele tem que ser negociado. Eu acho que o Estado de Israel precisa também assumir responsabilidade, porque essa é uma questão que foi criada com a criação do Estado de Israel. Não estou dizendo que você tem que retornar ou absorver os 4 milhões de palestinos, mas o reconhecimento, como isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha, o reconhecimento da responsabilidade da Alemanha do Holocausto foi muito importante para você avançar com a superação das mágoas, dos ressentimentos. E eu acho que isso é importante fazer. Também quando você vai tratar da questão dos refugiados. E sempre tem soluções técnicas, financeiras, habitacionais para resolver essa questão. Eu acho que onde tem intenção política positiva, você vai ter soluções concretas. Na minha opinião, não existe essa intenção política ainda. E na minha opinião, não existe essa intenção mais do lado israelense. Porque a paz, de fato, beneficia mais os palestinos. Bem, agora, a paz também vai beneficiar os israelenses, porque a gente não sabe quando as coisas vão mudar. Eu acho que por essa razão, quando nós temos a oportunidade para fazer a paz com os outros, e temos poder de fazer isso, é importante tomar essas decisões. Paulo, você acha que ele te respondeu? Não. Como é que ficaria a situação de Gaza e Cisjordânia separadas? Tinha várias soluções. Fazer uma linha aberta, separada. Eu acho que você tem muitas soluções técnicas. Você tem muitas possibilidades. Na medida que você vai ter um entendimento, que você vai ter estabilidade, essas questões vão desaparecer. Essa é a minha opinião. Eu acho que o problema mais importante é um problema político e não técnico. Essa é a minha opinião. O dia que Israel vai tomar uma decisão que vai apoiar a criação do Estado palestino, você vai resolver todas as coisas. E, na minha opinião, o problema não são os refugiados, nem Jerusalém, nem a fronteira, nem a ligação. O problema é que aquele consenso que foi construído em 93, na época do Rabin, ele foi desestruturado nos últimos 10, 15 anos. Então você tem outra política, é uma outra composição política do governo israelense, é uma composição nacionalista, e isso acaba atrapalhando a tomar decisões. Netanyahu não é cabeça. Tem uma fragmentação do poder palestino. Também. A mesa vai ser muito rígida aqui. Primeiro Gilberto Urim, depois Henrique Summit e depois o Sérgio Jogos aqui do meio. Tudo bem, Gilberto, por gentileza. Você está aqui, rapaz, pode deixar. Dá para ver? Vamos lá, Gilberto, levanta e se apresenta e faz a pergunta. Aproveitando a carona que ele perguntou, eu vejo uma analogia que aconteceu na Índia e que está acontecendo aqui. Eram todos hindus, baixo um comando de um império britânico, fizeram independência, os muçulmanos se separaram, fizeram uma nação, Paquistão Oriental, Paquistão Ocidental. Acabou tendo uma guerra civil, viraram dois países que têm características, pelo menos para nós aqui fora,
muito próprias de cada um. Alguma possibilidade disso acontecer entre Gaza e Cisjordânia, 2 estados palestinos, ao invés de um? Até porque um estava ligado ao Egito, que é um tipo de cultura, e o outro ligado à Jordânia, a família Hussein. A segunda pergunta, acabou. Existe uma predisposição de reconhecimento de Israel, não apenas como Estado de Israel, mas como lar nacional judaico, que essa, para mim, é a principal questão. Não apenas um país onde moram os judeus, mas o lar nacional judaico. Para mim, como judeu sionista, é a coisa mais importante. Meu amigo, João José do Rio, Rosa Amarela, se apresenta, quando se apresenta, por gentileza? Sou de óculos. Beleza, vamos lá. Pergunta? Não, tem que ter uma rodada, senão não vai dar para contar. Porque fica... Bem, essa organização foi... A organização estabeleceu assim, por ser mais ágil. Vamos lá, Eliezer. Pergunta. Só voltando um pouquinho no tempo, quando nós falamos na divisão da criação do Estado palestino, estamos falando do que já tinha sido proposto na partilha da Palestina dos anos 40 pela ONU, onde exatamente os territórios reivindicados eram aqueles que mais ou menos geograficamente compunham a partilha da Palestina. Essa mesmo que depois dessa partilha, todas as terras pelas quais árabes e israelenses passaram foram e tiveram o início pelo lado árabe. 48, 56, 66. Qual é a questão? Qual o ponto? De lá para cá, nós estamos hoje diante da margem, nós temos que fazer entre pessoas que pensam como você, eu até acho que se todos pensassem como você, seria muito mais fácil chegarmos à paz. Mas temos radicais dos dois lados. A pergunta é, como é que os palestinos pensam em administrar os seus radicais e como é que também nós, judeus e israelenses, podemos administrar os nossos radicais, já que, infelizmente, um desses radicais, judeu, matou o Rabi que estava indo depois do processo de paz para algum lado que seria o ideal. Roberto. Eu sou Roberto, advoguei contra a saída. Na Guerra do Líbano, eu, advoguei, participei de vários debates, pela Baixada, faculdade. Eu nunca entendi uma coisa que o senhor pudesse me explicar. A questão do socialista, querendo igualdade, por que os árabes, aqui no Brasil, sírios, judeus, imigrantes, de nacionalidade, são cidadãos brasileiros? Por que os países, Jordânia, Líbano, Síria, Arábia Saudita, não dão a nacionalidade a esses refugiados que são árabes e não podem trabalhar, não podem ter uma cidadania comum, porque eles não dão. Tá bom, então a pergunta acabou. Terminou? Fecha? Fecha o teu ponto, cara. Você já fez a pergunta. E por que também esses países todos, Israel bem ou mal, tem alternância de poder? Porque são reis, presidentes vitalícios, e um morreu o Rabin Sassá da Síria, assume o filho. Tá ótimo, Roberto. Muito obrigado. Por favor, você mesmo. Não, você vai ser o último. E a gente fecha os quadros. Meu nome é Tamara. Eu queria saber se, assim, para o Jadel a pergunta, se agora com a situação de estagnação, que a gente, há 20 anos que a gente está estagnado, tendo em vista, como você mesmo falou, que por parte do governo israelense, de Israel é menos, a paz para os palestinos é mais urgente do que para Israel, se você acredita que um embargo econômico por parte da comunidade internacional seria eficiente na resolução da questão palestina. Agora, por favor, Renato. Desculpe, né? Centros de produção, pequenas indústrias, conjuntos residenciais.
será que o tempo do Estado palestino não passou? Ainda há a possibilidade de mudar a situação? Então tá, então vamos passar a palavra. Você quer primeiro? Uma questão rápida, porque eu não acho que